do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte levantaram-se cedo e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, Deus não disse o meu povo, Deus diz assim: o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu, depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-nos, e lhes ofereceram sacrifícios, e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Podia dizer graças a Deus, glória a Deus. Eu estava meditando nesse texto e observando algumas verdades inseridas nesse texto e o propósito que Deus estabelece para o seu povo. Deus, ele vai requerer do seu povo que eles tenham pelo menos maturidade por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus está fazendo. A gente observa que o propósito de Deus, desde o Êxodo capítulo 3, quando ele se apresenta a Moisés, Deus falou do propósito pelo qual ele estava enviando Moisés ao Egito. E uma das coisas que me chama a atenção na vida de um homem de Deus é que Moisés, quando ele tem a visão daquela sarça, ele vê aquela sarça, costume no deserto uma sarça incendiar. Mas o que chama a atenção de Moisés é que ela não se consumia. E a gente percebe, trazendo num sentido mais amplo, que o propósito de Deus, ele não vai permanecer na vida daqueles que simplesmente são avivados, mas daqueles que permanecem. E Deus, quando ele chama o povo, quando Deus envia Moisés ao Egito, é porque Deus, olha a expressão, Deus disse assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Quando o povo estava clamando por Deus, Deus estava dizendo assim: olha, o meu povo está gemendo lá no Egito. Eu vou te enviar para que tu os livre, para que tu tragas a ele a terra prometida, uma terra que eu prometi a Abraão. Então a gente observa no capítulo 32, que eu acabei de ler, por tudo aquilo que o povo já tinha visto de Deus acontecendo. E uma das coisas que me chama a atenção é que, para tratar com o faraó, era Deus tratando com ele. Mas quando se diz respeito ao povo, Deus diz: Moisés, o negócio aí é contigo. Porque Deus, ele colocou Moisés como um líder daquele povo. E naquilo que dependia de Deus para tirar o povo do Egito, Deus fez para livrar o povo. Mas agora Deus estava requerendo desse povo uma obediência, santidade, pureza, compromisso, aliança, testemunho, santidade no meio deles. Por quê? Pelo que eu tenho feito. Eu fiz proezas no Egito.
Eu sacudi o Egito, envergonhei todos os deuses que lá tinha, que era adorado. As divindades que lá tinha, elas foram envergonhadas. E foi provado para o povo de Israel que o Deus que eles serviam era o Deus verdadeiro. É o Deus que ama o seu povo. Mas quando Moisés sobe ao monte e vai orar ao Senhor, e passa-se 40 dias, agora o povo, ele chega para Arão e diz: olha, nós queremos que tu faças para nós um Deus que nos guie, que nos direcione, que vai adiante de nós. E Arão agora, ele lança a proposta para o povo: agora tirai das vossas orelhas brincos, utensílios. E a gente percebe algo aqui, irmãos, que o povo, ele olha para Arão e ele diz: esse Moisés que nos tirou do Egito. A própria expressão, a gente entende que já era uma expressão que o povo não estava estabelecendo tanto em Moisés uma confiança. É como se Moisés tivesse desaparecido e não fizesse falta para eles. Se esse Moisés aí, ele nos deixou, se ele voltar. Mas a gente percebe algo aqui, é que Arão, ele faz conforme aquilo que o povo tem pedido. Faz um bezerro. E ele agora oferecem sacrifícios. Eles comem, eles bebem, eles dançam, eles folgam. Como se nada tivesse acontecendo, como se aquilo não tivesse os responsabilizando por atitudes que eles estavam cometendo, por não observar aquilo que Deus já tinha feito. Porque eles tinham N motivos, irmãos, para glorificar a Deus por aquilo que Deus já tinha feito por eles. Não era a ausência de Moisés no meio deles, e Moisés estava em busca de algo para eles mesmos. Mas mesmo assim, rejeitaram Moisés e abandonaram o Senhor. E quando o Senhor está falando com Moisés, o Deus, ele diz assim: Moisés, o teu povo, o povo que tu estás conduzindo, liderando, eles já se desviaram. Deus não disse: olha, Moisés, o meu povo se desviou. Ele diz: Moisés, o teu povo se desviaram. Já fizeram bezerro, eles já celebraram, eles já dançaram, eles já comeram, agora eles estão de folga. E a palavra de Deus nos diz em Efésios que os dias, eles são maus. E a gente vai perceber, irmãos, parece que esse texto ele tem tudo a ver com a nossa realidade. Não é que nós estamos desviados, não é isso. Mas eu estou falando daquilo que deveria ser produzido em nós. Uma maturidade por aquilo que Deus ele tem feito. Por aquilo que Deus é. Por aquilo que Ele representa. E às vezes nós nos acomodamos com pouca coisa ou trocamos Deus por qualquer coisa. E às vezes, irmãos, nós incorremos em idolatrias. Idolatria é tudo aquilo que nos envolve, que nos tira o foco de Deus. Mas é tudo aquilo que tira o nosso foco de Deus, naquilo que ocupa o nosso tempo, é idolatria. Às vezes as pessoas idolatram até atores de filmes, de novelas e outras coisas. É idolatria. Deus agora fala para Moisés que o povo tinha se desviado. O povo se desviou, Moisés. Desce lá. E uma coisa que eu observo, irmãos,
é que aquilo que Deus ele tem feito por nós e para nós, aquilo que nós temos provado de Deus, é para gerar em nós maturidade e gratidão. Nós não glorificamos a Deus apenas pelas coisas boas, mas nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa. Mesmo nas dificuldades, nós glorificamos a Deus. Por quê? Porque nas dificuldades, Deus, Ele está nos aperfeiçoando. Deus está nos aperfeiçoando nas dificuldades. Por ausência de Moisés, o povo optaram por um outro Deus, desprezando até o Deus que tinha se revelado a eles. Nas dificuldades, nós estamos sendo por Deus aperfeiçoados, sim. Deus está trabalhando a nosso favor. Paulo declara isso em Romanos capítulo 5. Que na provação, na tribulação, nós somos pacientes. Se você ler a sequência do texto, é nas provações que nós somos aperfeiçoados. Vamos adquirir maturidade, experiências. E observando a palavra de Deus, que nós vamos ter esse entendimento de Deus. E às vezes nós estamos tão distante dessa realidade, que às vezes nós estamos simplesmente dispostos a pedir algo para Deus, na dificuldade e na abundância. Sempre estamos dispostos só a pedir a Deus. E os judeus e cristãos, eles têm uma mentalidade completamente diferente. Porque a nossa mentalidade como cristão é pedinte, é pedir. Os judeus é de dar. Constantemente, quando nós convidamos alguém a vir ao culto ou fazer algo, ele diz assim: o que é que eu vou ganhar em troca? Até mesmo quando nós oramos a Deus, nós oramos, dobramos os joelhos e às vezes nós pedimos. Quando nós vemos ao culto, muitas vezes nós, Senhor, me dá, me abençoa. Quando o judeu ele ia à casa de Deus, ele dizia assim: o que é que eu tenho que dar? E uma prova disso, nós passamos por uma lição, que o gasofilaço, ele ficava na entrada. Porque na hora que o judeu chegava, ele ofertava. Mas se nós formos falar de oferta, a primeira coisa que vem na nossa mente, que nós somos acostumados a pedir e não a dar, aí nós vamos dizer assim: de novo. Essa é a mentalidade que permeia. Mas a gente percebe algo, e Paulo deixa algo tão interessante, que nós temos que ter a maturidade e o entendimento que nós não apenas dobramos os joelhos para pedir bênção. Por quê? Porque nós já somos abençoados. É por isso que eu estou falando que tinha que gerar naquele povo. Paulo diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então, irmãos, nós já somos abençoados. Porque quando Paulo diz que nós fomos e somos abençoados com toda sorte de bênção, ali nós vemos artigo definido: você já é abençoado. Você é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E às vezes você diz: irmão, mas o que é que eu venho fazer à igreja? Paulo responde. Eu falei isso aqui quinta-feira. Filipenses 1,6. Que tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de aperfeiçoar
aperfeiçoar. Deus, Ele está trabalhando em nós para nos aperfeiçoar, porque Deus já começou uma obra em nós. Nós estamos aqui, irmãos, para cada dia sermos aperfeiçoados por Deus, e o aperfeiçoamento vai requerer de nós mudanças. De Jesus Cristo, ela é uma igreja que ela está passando por mudanças. Mudança de comportamento, mudando a visão, mudando, meus irmãos, o sentido daquilo que outrora nós entendíamos de um jeito, e Deus, Ele está nos esclarecendo que o caminho que devemos seguir é aquele que Deus estabeleceu para nós. E nessa caminhada, irmãos, tem altos e baixos, mas Deus está trabalhando ao nosso favor, para que nós tenhamos esse entendimento, que em meio a essas dificuldades, Deus vai estar trabalhando em favor dos seus filhos. E a igreja do Senhor, ela não pode trabalhar individualmente. A igreja, ela é coletiva. Nós temos que estar juntos, unidos, e unidos nós seremos fortes. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que um cordão de 2 dobras, ele é mais resistente. É melhor andar 2 do que 1. Na multidão de conselheiros há segurança. E quando o próprio Deus, Ele age, Ele trabalha, Deus não trabalha individual, Deus trabalha coletivamente. Observe na criação, o que foi que Deus disse? Façamos. Salomão, em Provérbios, capítulo 18, eu acho bem interessante essa colocação de Salomão, que ele diz que aquele que se isola, Provérbios capítulo 18, estou falando de coletividade, versículo 1, diz assim: aquele que vive isolado, busca seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Eu nunca vi alguém se isolar da igreja e ele prosperar. Eu nunca vi alguém se isolar e ter sucesso. Por quê? Porque quando ele se isola, irmãos, ele busca o seu próprio desejo. E diz que ele insurge-se contra a sabedoria. É por isso que a igreja, ela trabalha coletivamente. É por isso que a igreja, Deus sempre vai requerer da igreja que ela esteja unida. E o propósito de Deus é que quando os irmãos se reúnem, quem tem louvores, canta louvores. Quem tem revelação, quem tem palavra, quem tem Bíblia, fala da Bíblia. E a união de todos, e disse: faça-se tudo para a glória de Deus. E aí, irmãos, que incorre muitos, se as bênçãos já estão dispensadas, e eu não consigo obter estas bênçãos, o que é que está acontecendo? Gálatas capítulo 4. Digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo. O que às vezes leva muitos pedir e não receber, é porque ainda é menino. Se isola e age como menino. E Paulo diz: mesmo ele sendo herdeiro, mas se ele for menino, ele não vai herdar. Por quê? Porque
porque não alcançou uma maturidade, ele não cresceu. E como eu falei quinta-feira, tem muitas pessoas que já são velhos, mas continuam como meninos. Israel deveria ter amadurecido pelo que Deus fez, mas continuou agindo como criança. Continuou com comportamento de imaturos, de pessoas que viam os feitos de Deus achando que simplesmente era uma obrigação de Deus agir por eles, e eles não tinham que fazer nada por Deus. Ei, irmãos, naquilo que tange a salvação é com Deus, mas aquilo que depende de nós para servi-lo, santidade, pureza, espiritualidade, depende de cada um de nós, e só vamos receber quando crescermos. Porque enquanto estivermos agindo como menino, nós vamos pedir e não vamos receber, porque Deus não dá nada para menino, Deus só dá para quem é grande. É por isso que Paulo diz: quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino, tinha comportamento de menino. Ele diz: mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Israel precisava entender que para chegar na terra prometida, precisa agir como homens. Eles precisariam agir como povo eleito de Deus. No meio do caminho, porque alguém está orando e lutando por eles, e a ausência deles não era para gerar neles ingratidão, rejeição e substituir Deus por algo que era superficial. Bezerro de ouro não substitui a presença de Deus. Artifício não substitui a presença de Deus. E quando nós saímos do propósito, Deus não considera como seu povo. Povo de Deus é que faz a vontade do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E a proposta de Deus para nós, irmãos, não é saber se nós somos cristãos. É se nós somos servos e estamos dispostos a servir esse Senhor. É se nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que enche os nossos olhos e pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Irmão, né? É abrir mão daquilo, irmãos, que me prende, que tira o meu foco, que tira a minha atenção. Quando o povo tirar o foco de Deus, quando o povo tirar o foco da visão da liderança, eles forem insultar alguém: ei, faz um Deus para nós. A visão de vocês estava em quê? No propósito de Deus. Ainda que Moisés estivesse desfalecido e ficado lá no monte, mas o povo, pelo que eles tinham visto e por que Deus tinha feito por eles, era para dizer assim: Arão, agora nos conduz na caminhada, porque ainda não parou. E Paulo está dizendo que herança aqui é para quem é grande, para quem cresceu, para quem adquiriu maturidade em Deus. Deus, ele está nos aperfeiçoando para coisas grandes. E a igreja de Deus, irmãos, ela passa por dificuldades, ela passa assim. A igreja de Jesus, ela é comparada como uma mulher que está grávida. Você observa toda uma gestação. A mulher, ela faz o pré-natal, ela cuida daquela gravidez, mas chega um momento que é dores. Às vezes você não entende
por que o seu líder às vezes está de joelho, não tem força mais nem para falar, ele está simplesmente gemendo e chorando. É angústia, é dores, é sofrimento, é batalha, é disse-me-disse, é discórdia, é calúnia, mas ele chora como a mulher que está com dores de parto. Mas aquela mulher que está com dores de parto, ela entra ali nas contrações, dói, sofre, mas no outro dia ela está pronta para cuidar do seu filho. E a igreja de Jesus, às vezes, ela passa por isso, irmãos. Mas Deus, ele fortalece aquele que chora no altar. É por isso que a palavra de Deus diz: chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico, entre o alpendre e o altar. E o Senhor vos ouvirá e mandará diante de vós uma bênção. É por isso que Davi, o salmista, no Salmo 51, ele diz que ele semeava com lágrimas, com choro, mas ele voltava colhendo os feixes com alegria. A igreja, ela passa por esses momentos de angústias, mas há um momento que ela colhe. A mãe, quando vai dar à luz, sofre. Mas a alegria dela é colocar o fruto do seu ventre no braço. Ela tem estrutura para cuidar dos seus filhos. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós precisamos compreender o processo de Deus em nós. Compreendendo o processo de Deus em nós é no sofrimento, mas ombreados. Não é fazer como fez Israel. No momento que deveria ter uma unidade e uma maturidade, esqueceram o seu próprio líder. O que Deus fez por eles não gerou neles gratidão por Deus. E a igreja de Jesus hoje, ela tem motivo de sobra para celebrar o nome do Senhor. Porque nós temos recebido de Deus eles testemunhos de milagres que Deus tem feito por nós. Que Deus tem realizado. Isso é o suficiente para nós estarmos aqui, irmãos, alegres com Deus. Abraçar a causa de Deus. O povo não abraçar a causa, mas abandonaram o propósito. A ponto de Moisés descer do monte e quebrar as tábuas da lei. É como se estivesse colocando ali, quebrando um concerto que o próprio Deus tinha estabelecido. Eu acredito que não é necessário, irmãos, Deus quebrar o concerto para fazer outro. Não é preciso Deus dizer, como disse para Moisés: ei, eu vou exterminar todos, eu vou levantar uma outra geração. Deus conta conosco nesse tempo. É essa geração, irmãos, que é a geração do avivamento. É essa geração que Deus separou, que Deus escolheu para fazer a diferença nesse tempo, nessa comunidade, e avivar uma outra geração que está se levantando, porque Deus confia em nós. Deus depositou em nós a sua confiança. Mas Deus conta com homens maduros, com mulheres maduras. Com os meninos não. Os meninos não vão receber herança até que amadureça. Deus vai contar com aqueles que estão dispostos a fazer diferença. É isso que Deus quer conosco. Deus quer fazer diferença em nós. E a partir do momento, irmãos, que a nossa mentalidade ela for mudada para servir a Deus,
Deus ele vai revelar coisa extraordinária para os seus filhos. Porque Deus ele olhou para o povo e diz: olha, eu vou tirar vocês daí. Eu vou tirar vocês daí para que vocês sejam meu povo. Para que vocês compreendam o propósito de Deus e o objetivo de Deus com o povo era conduzir eles à terra prometida. E o propósito de Deus com a igreja, irmãos, é conduzir-nos ao céu de glória. A nossa alegria será completa, porque aquilo que nós estamos almejando pelos olhos da fé, um dia nós contemplaremos com os nossos olhos. E Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá choro. Mas vai ser uma alegria, irmãos, completa, porque nós perseveramos até o fim. O propósito de Deus, a própria palavra de Deus diz que Deus não se compraz na alma daquele que retrocede. Então não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu digo: Senhor, Ele diz: é tempo de avançar, não de recuar. Não é tempo de retroceder, mas é tempo de nós progredirmos, é tempo de crescermos, é tempo de frutificar, é tempo de nós desejarmos algo melhor de Deus para nós. E quando nós almejamos isso, irmão, nós não nos contentamos. Nós não vamos nos conformar com certas situações. Às vezes a gente está conformado com qualquer coisa. E a gente observa, irmãos, que aquilo que Deus nos dá não é para nós simplesmente nos conformarmos com aquilo. Deus, Ele nos dá algo, e até naquilo que Deus te dá, Ele está te provando. Por quê? Porque quando você cresce, Deus Ele vai te dar. Só que o Deus que dá, Ele tira. Deus te abençoa para você abençoar outros. Aquilo que Deus tem te dado, tem que gerar em ti é gratidão. Mas infelizmente Deus tem abençoado alguns. O que é que Ele faz? Ele retém para si. Não gerou gratidão. É por isso que a palavra de Deus diz: a quem mais é dado, a este lhe será cobrado. A medida que Deus vai nos dando é a mesma medida que Ele vai dizendo: a mesma medida que eu te dou, você tem que retribuir. É isso que Deus faz. À medida que Ele vai dando, tem que gerar em você gratidão. Quando fala de Deus dar e a pessoa retribuir, a pessoa só pensa em oferta. Mas em tudo. Em tudo. Deus vai te dando e vai cobrando, requerendo de você que você tem que dar mais de si. Então o propósito de Deus é justamente este: que nós tenhamos maturidade, compreender o propósito, para que assim nós possamos trilhar neste caminho que glorifica a Deus em nós. Unidade. Igreja unida, nós vamos vencer. Se o povo estivesse unido pelo propósito, não havia de Deus rejeição. Mas às vezes eles se uniram naquilo, gente, eles foram nas orelhas, eles foram nos utensílios. Mas a questão é: vocês estão dando para que propósito? Para fazer um bezerro, para a reprovação de Deus. Aonde Moisés estava lá, buscando em Deus algo para o aperfeiçoamento do povo.
fazendo aliança, concerto.